Olá Animakers! Sejam bem-vindos à nossa série de tutoriais Blender Basics Brasil. No vídeo anterior, nós aprendemos um pouco sobre a tela de abertura do Blender. Eu me chamo Renato Monteiro e neste vídeo eu quero te mostrar um pouco sobre a interface do Blender. Você tem 5 segundos para se animar porque a gente já vai começar. Então pessoal, depois que a gente sai da tela de abertura do Blender, a gente se depara com essa interface aí. Ela é constituída de algumas janelas, a gente tem essa maior aqui, essa aqui ao lado, outra aqui e outra aqui. Eu vou colocar uma imagem aí na tela e vocês irão poder ver como o Blender vem configurado por padrão, ou seja, como são organizados essas janelas. Compreendido como ficam organizadas essas janelas no programa por padrão, eu vou mostrar para vocês que tem como a gente redimensionar cada uma dessas janelas. Basta que a gente deslize o mouse até aqui e puxe para a direção onde a gente quer redimensionar, tá vendo? O mesmo pode ser feito aqui, aqui e em qualquer outro limite você pode estar fazendo esse ajuste para você poder estar redimensionando a sua janela e acomodando melhor a forma que você tem a preferência de estar trabalhando. Uma outra coisa interessante é que tem como a gente dividir essa janela aqui em duas. Por exemplo, aí a gente tem uma janela grandona, a gente quer dividir ela em duas, a gente vai justamente no mesmo lugar aqui, ó, e clica com o botão direito. Vai aparecer a opção dividir na vertical e dividir na horizontal, ou trocar áreas, mas a gente vai utilizar essa aqui, ou dividir na horizontal. Vai mostrar uma linha, a gente pode estar deslizando aqui para dizer aonde vai ser feito esse corte. Eu vou colocar mais ou menos aqui embaixo e pronto, dividimos a janela em duas. Ela duplicou no caso, né? Essa janela ficou igualzinho a essa e eu poderia ter feito isso também na na vertical, por exemplo, aqui, ó, vou fazer de novo. Ó, aqui nesse caso eu vou fazer o corte na vertical. Ah, mas está muito confuso, eu queria juntar isso de novo. Aí a gente, em vez de utilizar essa opção Split, a gente vai usar a opção Juntar Áreas, Join Areas, aqui embaixo. Ó. Vai aparecer uma seta. Aonde essa seta estiver apontando, a janela vai sumir. Ou seja, eu vou permanecer com a janela que não está com a seta apontada. Eu vou clicar para o lado de cá, essa daqui tomou conta, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer com que essa aqui fique e essa aqui suma. Então eu vou clicar com o direito aqui, juntar áreas, vou apontar a seta para cima, isso significa que essa janela vai englobar essa aqui. E pronto, voltou ao tema padrão. Uma coisa bem interessante que o Blender está trazendo para a gente nas versões 2.8 são essas guias aqui, essas pequenas abas. Essas abas são abas de pipeline, são abas para quem já tem formas de trabalhar, por exemplo, com modelagem. Toda vez que você clica aqui, o Blender reorganiza todas as janelas para você que está trabalhando com modelagem. Nesse caso aqui, para você que vai trabalhar com escultura, mapeamento UV, pintura de texturas, criação de materiais, animação. Então é muito útil isso aqui, você pode estar navegando entre essas abas aqui e escolhendo a gente chama de workspaces. Toda vez que você troca uma aba dessa, você está utilizando um novo workspace, ou seja, uma nova área de trabalho, já com as janelas configuradas para que você possa estar otimizando o seu trabalho sem necessitar estar reorganizando essas janelas uma por uma e acomodando manualmente isso aí ao seu gosto. É muito interessante a utilização disso aqui. Se você vier para cá, existe um maisinho aqui e você pode adicionar outras que não vêm por padrão aqui. Inclusive você pode deletar alguma dessas aqui também, tá vendo? Você pode clicar e deletar, ó. Caso você não utilize alguma, e adicionar outra que não esteja por aqui. É importante também a gente falar do conceito de janela ativa. Janela ativa é a janela em que o nosso mouse está apontando. Nesse caso,
o nosso mouse está apontando para essa janela. Então essa janela é a janela ativa. A mesma coisa aconteceria se eu estivesse com o mouse posicionado aqui. Isso significaria que essa janela aqui é a janela ativa. E o mesmo vale para qualquer outra janela, para essa e assim em diante. E por que eu estou falando desse conceito de janela ativa? Existe a possibilidade da gente maximizar essa área aqui, para a gente trabalhar apenas com essa área, assim como eu estou mostrando agora. Ou seja, todas as outras janelas sumiram entre aspas, né? Porque na verdade eu só maximizei essa aqui, mas eu posso voltar ao normal. Eu posso maximizar essa aqui também, olha. Ela é mostrada em tela cheia. Esta aqui também. E esta aqui também. O que acontece? Para eu poder maximizar, o meu mouse tem que estar na janela, ou seja, a janela tem que estar ativa, assim como eu falei, e você vai apertar o atalho Ctrl espaço no seu teclado. E aí sim você vai maximizar essa área. Repetindo o processo de Ctrl espaço, ela vai voltar ao normal. Uma outra forma de você maximizar essa janela por inteiro é vindo até o menu Window e escolhendo a opção Toggle Window Full Screen. E ele acaba não mostrando aquelas barras do seu sistema operacional, entre outras coisas. Você consegue trabalhar com o Blender em tela cheia no seu monitor. Então é muito útil você estar vendo aqui em Window, Toggle Window Full Screen e habilitando essa opção. É bem interessante, mas se você quiser desabilitar, basta você vir aqui e clicar de novo que ele volta ao normal. E antes da gente estar falando sobre os componentes de uma janela de uma forma geral, a gente vai entender um pouco sobre essa pequena caixinha aqui do lado. Toda janela tem essa caixinha, olha. Eu vou mostrar a localização de cada uma aqui. Ela está aqui também, ó. Ela é chamada de Editor Type. O que acontece? Se você vier aqui, por exemplo, em materiais, vocês vão ver que existem janelas diferentes que não existem nesse Workspace Layout. Mas, por exemplo, eu posso clicar aqui na Editor Type e escolher um tipo de janela. Toda vez que eu clicar aqui e escolher alguma janela, ela vai ser alterada. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma 3D Viewport, que é onde a gente trabalha com 3D propriamente dito. Mas eu quero utilizar aqui uma outra janela, então eu vou escolher, por exemplo, essa Shade Editor aqui. Aí pronto. Eu alterei o tipo dessa janela. Eu quero colocar, por exemplo, uma timeline. Eu vou clicar aqui e pronto, ela virou uma timeline. O mesmo vale para qualquer janela. Essa aqui, por exemplo, eu quero transformar ela numa 3D Viewport. Pronto, ela virou uma 3D Viewport. Você sabia? O Blender é um pacote completo de criação 3D. Isso significa que ele suporta toda a pipeline de criação em 3 dimensões, como as tarefas de modelagem, rigging, animação, simulação, renderização, composição, motion tracking, edição de vídeo, escultura, ferramentas para quem quer trabalhar com 2D, criação de materiais, texturas e mapeamento UV, possuindo um sistema próprio de partículas, pintura de texturas, editor de materiais via nodes e inúmeras janelas para trabalhar com animação, como as timelines, a Dope Sheet, a Graph Editor e uma janela especial voltada para animação não linear. Possui também um sistema de gerenciamento de cenas em bibliotecas de coleções e o Cycles, um renderizador unbiased que suporta renderizações ultra realistas. E o Weave, um renderizador em tempo real que acelera a pré-visualização dos processos de sombreamento, texturização e iluminação a serem renderizados no Cycles ou mesmo serem renderizados no próprio Weave. Cada uma dessas janelas contém alguns elementos. Esses elementos eu costumo chamar de componentes. Vamos ver alguns desses componentes dessas janelas. Antes disso, vale lembrar que alguns desses componentes podem ser comuns em uma janela ou outra, mas às vezes existem componentes que são específicos de determinada janela. Vamos falar, por exemplo, da Header. Header é essa espécie de cabeçalho aqui, que na verdade não chega a ser um cabeçalho porque ele poderia estar na posição de baixo.
mas ele recebe o nome de header. A header, na verdade, é essa pequena área aqui que contém esses botões, que às vezes são alguns atalhos, muito úteis, por sinal, e contém outras coisas, por exemplo, esse menuzinho aqui. Se você clicar com o botão direito, você pode, por exemplo, não exibir a header, ela vai sumir. Para você exibir novamente, você vai vir até aqui, nessa setinha, e puxá-la para baixo, que ela vai ser exibida novamente. Você pode, por exemplo, jogá-la para baixo, ó, flip to bottom. Então ela veio aqui, numa espécie de rodapé da janela, e pode jogá-la para cima de novo. Flip to top. Essa header é um componente incomum entre todas as janelas. Essa aqui, por exemplo, também tem a sua própria header. Essa aqui também. Esta janela aqui também. Todas elas têm uma header. Um outro componente interessante do Blender também são os menus. Quase toda janela contém o seu menu. Esses menus também variam de uma janela para outra. No caso aqui, por exemplo, da Outliner, não existe um menu. Nós não temos nenhum menu aqui à vista. Essa janela aqui, a Properties Editor, também não tem. Mas a gente está vendo aqui que a Viewport tem, a Timeline tem, entre outras janelas que também tem o seu próprio menu, tá vendo? Além disso, existe esse menu aqui de cima, que ele é o menu universal, é o menu para o Blender de uma forma geral, né? Isso significa que essas aqui são configurações mais universais do programa e não configurações da janela, ou seja, é configuração do programa em si. Uma outra coisa interessante que a maioria das janelas também tem são barras laterais aqui. No caso da 3D Viewport, nós temos essa barra aqui e essa barra aqui. Essa aqui é a barra de propriedades da 3D View e essa aqui é a barra de ferramentas. Existem dois atalhos para a gente poder estar utilizando. A tecla T faz com que a gente oculte ou venha a exibir essa barra de ferramentas. Então, se você clicar T no teclado, você pode ocultar e reexibir essa barra. A mesma coisa vale para essa barra aqui, só que o atalho é a tecla N. Então, toda vez que você apertar N, ele vai reexibir ou ocultar a barra de propriedade. Você também pode fazer isso simplesmente arrastando o mouse para cá. Aqui é a mesma coisa. E se você quiser reexibir, basta fazer igual a gente fez aqui com a header. Vem aqui e clica. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Nessa janela em específico, e eu vou maximizar ela para a gente estar explicando melhor. Essa aqui é a janela Properties, né? Properties Editor. É uma janela de propriedades e ela contém pequenas guias que você poderá estar acessando aí configurações diversas, de diversas opções. Por exemplo, a gente pode estar aqui na guia de partículas, modificadores, materiais, aqui a guia de cenas. A gente pode estar alternando entre uma e outra com o atalho Ctrl Tab, e ele vai descendo aqui, tá vendo? E para subir, você vai apertar Ctrl Shift Tab, ele vai subir. Então a gente tem essas guias e do lado a gente tem os painéis. Cada um desse aqui é um painel. Você vê que cada painel tem opções específicas, tá vendo? Outra coisa interessante é que se você vier até esse frisadinho aqui, essas bolinhas, você pode clicar e mover para onde você quiser. Tá vendo? Vou fazer aqui em outra área, essa aqui que tem mais, tá vendo? Posso pegar essa aqui, clico aqui e arrasto para onde eu quiser. Então fica fácil da gente estar customizando e personalizando o Blender de acordo com as nossas necessidades. No nosso próximo vídeo nós iremos aprender como personalizar o Blender. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar o sininho de notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!